Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Figueira do Prado. O trabalho desenvolvido que será apresentado se intitula Obtenção de nanofibras cerâmicas de NB2O5 utilizando a eletrofiação para possíveis aplicações fotocatalíticas. Atualmente, existem um grande interesse nos nanomateriais, entre eles as nanofibras cerâmicas, pois elas apresentam diversas propriedades de interesse no campo tecnológico e industrial, como elevadas propriedades térmicas, resistência à corrosão, além de serem materiais inertes. O uso das nanofibras se justifica em razão do controle das propriedades morfológicas de tamanho e porosidade, além da sua alta área superficial, o que favorece os fenômenos de superfície e que promovem o aumento da reatividade dos sistemas. As nanofibras possuem uma alta razão de aspecto, que é a sua relação de diâmetro com o seu comprimento. Elas possuem alta flexibilidade e também anisotropia. Elas podem ser facilmente recuperadas após o processo fotocatalítico, pois permanecem imobilizadas em algum substrato. As nanofibras podem ser aplicadas em células solares, sensores, baterias e nos processos de fotocatálise. Dentre os processos oxidativos avançados, nós destacamos o processo de fotocatálise heterogênea. Os processos de fotocatálise heterogênea acontecem com a presença de um semicondutor. Uma fonte de radiação pode excitar os elétrons, que por sua vez migram da banda de valência para a banda de condução dos fotocatalisadores, originando compostos radicalares que participarão do processo redox. Então, eles participarão por meio da formação desses radicais capazes de degradar na forma de redução ou oxidação alguns compostos. São variáveis presentes no processo a temperatura, o pH e as concentrações de fotocatalisador e as concentrações de efluente. As aplicações são das mais diversas. Elas vão desde a ação bactericida à descontaminação em fase líquida e também em fase gasosa. Dentre a grande quantidade de semicondutores utilizados para a fotocatálise, nós temos o TiO2 na fase anatase, muito difundido na literatura. Ele tem apresentado características físico-químicas promissoras para a fotorredução de compostos, como a sua alta área superficial específica, a sua fotoestabilidade e a baixa toxicidade. Nesse sentido, os óxidos à base de nióbio, mais especificamente o NB2O5, possuem características semelhantes ao TiO2. Inclusive, eles apresentam bandgaps próximos. Enquanto o TiO2 apresenta um bandgap de 3,2 electronvolts, o NB2O5 apresenta um bandgap de 3,4 electronvolts. A escolha pelo semicondutor à base de nióbio é interessante do ponto de vista estratégico, visto que o Brasil concentra 98% das reservas de nióbio e comercializa 82% do minério para o mundo. Isso significa uma desvalorização em relação à sua utilização de uma forma que transforme ele num produto de maior valor agregado. Dentre as características do NB2O5, nós podemos destacar que ele é um semicondutor tipo N, ele possui um estado de oxidação no estado mais estável de mais 5. Nesse estado de oxidação mais estável, ele possui o raio iônico de 0,64 angstroms. Ele possui um bandgap que varia de 3,1 a 4 electronvolts. Ele absorve no ultravioleta e ele possui sídeos ácidos de bronze, que são doadores de prótons. Além disso, o NB2O5 possui fases metastáveis, ou seja, que são modificadas conforme se aumenta ou se diminui a temperatura. Bom, as fases pseudo-hexagonal e ortorrômbica acontecem a baixas temperaturas e são fases mais fotoativas que a fase monoclínica, que ocorre em temperaturas mais elevadas.
Bom, o nosso objetivo nesse trabalho foi obter nanofibras de NB2O5 pelo método de eletrofiação e, assim, ter o controle das condições de tratamento térmico para a obtenção das nanofibras. O primeiro passo consiste no preparo das soluções. Bom, foram realizadas a solubilização do polivinil álcool em água deionizada, sob agitação e aquecimento, assim como o oxalato amoniacal de nióbio, com água deionizada e agitação apenas. Depois de solubilizados separadamente, nós unimos as soluções para que houvesse a completa homogeneização da solução polimérica, com viscosidade ideal para que fosse submetido ao processo de eletrofiação. O processo de eletrofiação, por sua vez, consiste em um método no qual se utiliza de uma fonte de alta tensão para a produção das nanofibras. O rompimento da gota, através da formação do cone de Taylor, promove o estiramento de um jato fluido da solução polimérica e, consequentemente, a evaporação do solvente, sob a aplicação de um campo elétrico. Então, assim que a solução polimérica é estirada e atinge o coletor, esse coletor rotativo vai acumulando e armazenando as nanofibras eletrofiadas. Bom, os parâmetros consistem no campo elétrico aplicado, que nesse trabalho nós variamos de 19 a 20 kV, a distância de trabalho, que consiste na distância que separa a extremidade da agulha e o coletor cilíndrico, no qual variamos de 5 a 10 centímetros, e também a taxa de ejeção da solução polimérica, que neste caso nós variamos de 0,5 a 2 ml por hora. Bom, com relação à parte de tratamento térmico, essa etapa é crucial. Essa etapa consiste numa das etapas mais importantes na confecção das nanofibras cerâmicas, uma vez que os parâmetros de temperatura, taxa de aquecimento e tempo de permanência, além da atmosfera da mufla ser inerte ou oxidante, influenciam na qualidade da morfologia das fibras, além de promover a formação das fases de interesse. Os parâmetros para o tratamento térmico foram os seguintes: a temperatura foi variada de 600 graus a 900 graus, a taxa de aquecimento foi variada de 1 grau por minuto a 10 graus por minuto, e o tempo de permanência foi variado de 2 horas a 6 horas. Bom, quanto aos resultados, primeiramente nós realizamos a análise térmica para ver em que temperatura havia a completa degradação do polímero utilizado, no caso o PVA. Então, nós verificamos que a temperatura mínima para a degradação completa do polivinil álcool ocorre acima de 600 graus. E por este motivo, nós iniciamos os tratamentos de calcinação a partir de 600 graus. Ao lado, nós mostramos as fotografias das fibras antes do tratamento térmico e após o tratamento térmico. Quanto aos resultados de microscopia eletrônica de varredura, nós identificamos que a morfologia de fibra foi obtida para as temperaturas de 600 graus pelo tempo de 2 horas e nas taxas de aquecimento de 1 grau por minuto e 10 graus por minuto, ao passo que para a temperatura de 700 graus foram utilizados diferentes tempos, 2 horas e 6 horas, na mesma taxa de aquecimento, 10 graus por minuto. Nós verificamos ainda que para as temperaturas de 800 graus e 900 graus, houve a perda da morfologia de fibra e os materiais começaram a sofrer sinterização. Quanto aos resultados de DRX, como nosso interesse se concentrava na obtenção de morfologias com formato de fibra, nós realizamos ensaios de DRX apenas para as amostras realizadas a temperatura de 600 e 700 graus. Para o primeiro difratograma, aquele em que mostra as análises, as calcinações realizadas a 700 graus, nós verificamos que em diferentes tempos, 2 horas e 6 horas,
a uma mesma taxa de aquecimento, ambos apresentaram picos relacionados à fase de NB2O5, mas também apresentaram fase secundária, identificada por NBO2. Para o segundo difratograma, aqueles em que reuniam os tratamentos térmicos realizados a 600 graus, nós verificamos que o tempo de 2 horas e taxa de 1 grau por minuto foi suficiente para que nós obtivéssemos uma fibra pura com a fase de NB2O5, sem formação de fase secundária. Bom, como conclusão, nós concluímos que é muito importante controlar a taxa de aquecimento, e não somente os parâmetros de temperatura e tempo, pois isso impacta diretamente na obtenção das fases de interesse, que no nosso caso é a fase de NB2O5. A temperatura de 600 graus no tempo de 2 horas e a taxa de aquecimento de 1 grau por minuto é que obtivemos um material com morfologia de fibra e puro. Nós concluímos também que com uma taxa de aquecimento mais lenta, ou seja, 1 grau por minuto, nós temos uma degradação menos violenta do polímero, por conta da baixa produção de CO2 no interior da nuvem. Isso permite que nós deixemos o material por mais tempo em um ambiente oxidante. Além disso, nós comprovamos que em temperaturas acima de 800 graus, nós perdemos a morfologia de fibra e acabamos formando materiais sinterizados. Bom, eu gostaria de agradecer em nome de todos os autores do trabalho à Universidade Francisco de Paula Santander pela oportunidade. Nós agradecemos também à CAPES pelo auxílio financeiro concedido. Nós agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais pelo conhecimento adquirido ao longo desse tempo, a Embrapa Instrumentação por todo o suporte laboratorial e a Rede Agronano por todo o suporte técnico. Muito obrigada.